Projeto Museu Clube da Esquina, depoimento Tavinho Moura, entrevistado por José Santos e Pablo Downey, Belo Horizonte, 19 de abril de 2004, realização Museu da Pessoa, entrevista número 5. Então, boa tarde, Tavinho. Vamos lá. Queria começar a entrevista perguntando seu nome completo, data e local de nascimento. Meu nome completo é Otávio Augusto Pinto de Moura, nasci em Juiz de Fora, no dia 9 de agosto de 1947. E você podia falar o nome dos seus pais e qual atividade que eles desenvolviam? Meu pai era professor de escolas, várias escolas lá em Juiz de Fora, era formado em advocacia aqui em Belo Horizonte, chama-se João Valente Pinto de Moura, e minha mãe, Dona Hebe Gonçalves Pinto de Moura, era dona de casa, que depois de ter ficado viúva muito nova, com 6 filhos, mudou-se para Belo Horizonte, né, de onde ela era originária e tal. E aqui ela teve que trabalhar, então ela fez curso de datilografia, de não sei o quê, ela foi ser secretária, fez concurso para o Estado, passou e criou os filhos nessa luta aí de funcionária pública e tal. E qual é o nome dos seus irmãos, que atividade que eles fazem hoje? Olha, meu irmão mais velho é João Luiz, ele é contador. Depois tem uma irmã que é dona de casa também, tem outra também que é dona de casa, tudo assim casado, mas não tem atividade assim fora. Deixa eu ver, só meu irmão mais novo que trabalhou um pouco com publicidade, trabalhou um pouco com, ele é desenhista, atualmente é freelancer, fica em casa, tem um computador e faz uma coisinha aqui, outra ali. Sei, você não falou o nome deles. Então tá, João Luiz, Maria Alice, Suzana, aí Maria Isabel e José Roberto. Tá. E Tavinho, os seus avós? O nome deles e de onde eles... Pois é, aí, da parte de pai, chamava Francisco Otávio Pinto de Moura, e minha avó, Dona Domingas Pinto de Moura. Dona Domingas, até quando eu conheci, porque eu conheci já muito idosazinha, ele eu não conheci ela muito idosazinha, me contava muita história de coisa daquelas fazendas de café lá de Juiz de Fora, e a atividade do meu avô, você sabe que... Eu sei que meu avô, ele era muito habilidoso, e outro dia me contaram que ele fez uma viola. Ele tinha feito uma viola que não sei quem pegou essa viola. A viola, ela tinha... alguém queria uma viola que tivesse um som um pouco mais grave, disse que ele construiu a viola com um corpo tipo aqueles bandolins antigos, aqueles bandolins mais abaulados assim, e tal. Mas não sei que fim isso levou. Toda bordada em madrepérola, disse que era um traço muito bem acabado. Diz que um tal Pedrinho, que era primo de uma minha tia, não sei o quê, que acabou ficando com esse instrumento, mas acho que não existe mais, não. E da parte da minha mãe, minha avó, Dona Ana, vovó Dona Ana, que foi que me criou, porque eu vim morar na casa dela, aqui na Floresta, em Belo Horizonte. E meu avô, que eu também não conheci, que chamava Otávio Augusto, que é o meu nome, ele era farmacêutico, teve farmácia aqui, primeiro em Itabirito, depois em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, exerceu a profissão até falecer. A onda era essa. Sei. E Tavinho, qual é a lembrança mais antiga que você tem enquanto criança? Outro dia eu estava pensando nisso, até estava conversando, a lembrança mais antiga que eu tenho enquanto criança, que a rua que eu morava em Juiz de Fora, que chamava Rua Barão de Cataguases, porque agora ela mudou de nome, lá em cima ela fazia uma curva, era Barão de Cataguases, agora é Olímpio Reis, agora eu acho que chama. É Olímpio Reis. Ela só tinha casa de um lado da rua, eles taludaram uma montanha e foram construindo as casas eram todas meio parecidas, parecia coisa tipo ferroviário, tipo essas casinhas que o projeto é o mesmo. E meu pai comprou uma dessas casas e de frente era um brejo. Então tinha a rua, passeio só de um lado, do outro lado era um brejo, mato, aí tinha campo, tinha lugar que a gente pegava passarinho e tal, essa coisa. Mas tinha um caminho paralelo, como se fosse o passeio, então ficava assim, o meio-fio, um tanto de mato e um caminho paralelo seguindo a rua. E eu andava muito nesse caminho porque ali você catava joaninha com facilidade, ficava vendo, e via as meninas também voltar da escola, você ficava escondido no mato, vendo as meninas passar e tal. Tinha uma coisa assim. E uma recordação que eu tenho muito forte, eu não sei por que razão, eu relaciono a música do Luiz Gonzaga com esse lugar. Vai, boiadeiro, que a noite já vem, pega o seu gado e vai pra junto do seu bem. Que é uma música que eu gostava muito, eu acho que quando menino devia tocar muito isso no rádio, porque eu relacionava muito com esse lugar. Desde que eu ouço essa música, eu relaciono com esse lugar. E tem outras. Eu lembro meu pai tocando conversa de botequim no violão. Dizem que ele tocava bem, mas eu não cheguei assim, não tinha, né, capacidade de julgar, né?
Mas as irmãs dele todas tocavam, essa minha tia que ainda é viva, a Didinha, tocava cavaquinho, a outra tocava acho que bandolim, ele tocava violão. Minha mãe também estudou piano, estudou bastante assim de piano, tocava essas coisas assim, essas músicas meio italianas, meio essas coisas assim. Mas assim, então é essa. Mas de infância mesmo, a lembrança que eu tenho é isso, e de soltar papagaio, que Juiz de Fora era muito, né, era muita gente praticava muito. E na minha casa era assim, o papagaio do meu irmão, o escudo era do Botafogo, o meu era do Flamengo, cada um tinha um time, né? Sei. E os papagaios tinham o escudo dos times, porque ali Juiz de Fora é muito relacionado com o Rio, né? Com o Rio, influência Então, do Rio. e jogar botão, né? Eu lembro dos meus times de botão, eu trouxe, quando eu vim para o Belo Horizonte, eu trouxe meu time de botão. Era essa coisa assim, a infância era boa. E você podia descrever como era a sua casa? A minha casa era super curioso, porque no fundo, quer dizer, a casa era uma casa até arrumadinha, tinha uma varanda onde a gente jogava botão, aí tinha um escritório do meu pai que era assim à direita, depois tinha uma sala, aí não sei, aí tinha uma área no fundo que era ligada à cozinha e que a gente almoçava ali, que era uma coberta que parece que foi meio acrescentada. Eu lembro que o tipo de telha era meio diferente e tal. E nos fundos tinha uma oficina de marcenaria, que meu pai fazia algumas coisas lá, e um barranco. Tinha galinheiro e tal, mas aí vinha o talude, que eles fizeram esse talude, um barrancão assim, vinha mato e lá em cima tinha a estrada do Morro do Cristo, que ia para o Morro do Cristo. Então era muito comum cair cavalo no quintal da casa da gente, o cavalo de noite vinha pastando nessa rampa e de noite caía nesse precipício, mas matava, o cavalo caía, alguém tinha que vir sacrificar porque eles quebravam perna, quebravam tudo. Então ele caía às vezes em cima do galinheiro, desmanchava o telhado do galinheiro, entendeu? Nossa. E uma vez caiu um caminhão, mas ainda bem que foi no vizinho, não foi lá em casa, mas caiu um caminhão. Caminhão? O cara barbeirou lá, o caminhão desceu, rolando a ribanceira de bufo, caiu lá embaixo. Aí era uma festa, né? O Juiz de Fora inteira vinha ver, né? E a gente ficava naquela berlinda lá, boa. E aí tem um ambiente musical em casa. Você lembrava dessas coisas? Não é uma coisa assim, mas sempre teve, assim, se falava muito em música, né? E muito, eu lembro assim, muito dessa coisa do Noel Rosa, demais da conta. Ouvi aquele programa no rádio também, Balança Mas Não Caia, que era toda vez que tinha Balança Mas Não Caia, eu lembro do povo escutando. E Francisco Alves, quando morreu Francisco Alves, a consternação que foi lá em casa. Quando morreu Getúlio, a consternação que foi lá em casa. Essas coisas assim que eu lembro de Juiz de Fora, para mim é isso aí. E os passarinhos, né? Juiz de Fora para mim era passarinho. Por quê? Porque eu era alucinado com os coleirinhas, né? Que é um passarinho, que é uma gracinha. E eles são migradores, né? Então quando vinha chegando a época que chegavam os primeiros bandinhos, e que enquanto era bando, a gente não tinha muito interesse. Mas quando separava um machinho, e alugava um lugar que ia ser território dele, então depois ele ia arrumar uma fêmea e ali ele ia acasalar e tal, esse macho já era uma coisa de raça, ele começava a mostrar raça, mostrava o canto, e a gente, menino esperto, quando coleiro canta bonito e tal, aí tinha que tentar um jeito de pegar esse coleirinha para ele ser seu, né? Aí tinha todas as artimanhas, às vezes você tinha que usar como chama um determinado coleirinha, mas não pegar ele não caía, por exemplo, comer alpiste no alçapão, ele não caía, você botava um espelho. Então, quando ele se via na imagem no espelho, que ele queria brigar com o espelho, é que ele caía no sapão. Tinha esses truques, assim, que ia pegar o papo dos passarinhos. Mas naquela época não tinha mineradora destruindo tudo, não tinha nada. Era uma coisa inocente. E não era para comércio também, era só para você ter, né? E aí, o seu primeiro instrumento musical que cai na sua mão é lá? Foi um violão que já foi aqui em Belo Horizonte, um violão que, eu não sei se isso era regra, mas tinha o violão do meu pai, que era um violão de homem. Um violão que a caixa era mais fina, um violão até de uma fábrica chamada, acho que era dos Reis, ou era só Reis, não sei. O violão todo madrepérola, todo bordado e tal. Esse violão, lamentavelmente, eu deixei ele estragar. E era o violão que meu pai tocava. O da minha mãe era menorzinho. Era um violão, não chegava a ser esse tenorzinho que tem hoje, mas era um violão de moça mesmo. Eles falavam que era um violão de moça, um violão um pouquinho menor. Como eu era muito menino, eu tocava era nesse. Aí minha mãe tocava muita coisa do Dorival Caymmi, algumas músicas tipo Risque, é o nome do teu caderno, essas músicas assim. E quando a gente está nessa adolescência, assim, meio coisa, que a gente tem essas primeiras namoradas, o negócio era serenata, né? Então eu já tocava algumas coisinhas que dava para fazer uma serenata e tal. Mas não era uma coisa assim que era para valer, não. Depois é que foi pegando. Agora, eu sempre gostei da música, né? Claro, né?
ficava ouvindo tudo. O Dorival Caymmi, por exemplo, eu ouvia muito, que tinha os discos todos, e eu chorava com aquelas músicas. Aquele negócio dos marinheiros morrendo toda, que eu ficava... E as músicas muito bonitas, né? Então, ó, vamos voltar um pouquinho e você conta, vocês então moram em Juiz de Fora até que ano? E caramba, aí eu tenho que lembrar esse negócio de ano, porque... Porque você tinha 8 anos, que você falou que... 8 anos, até 54, 53, 54, E vocês mudam por causa de quê? Porque meu pai faleceu, aí a família da minha mãe, aquele negócio de família e tal, eu vim pra cá com esses meninos, minha mãe tinha 6 filhos, né? E aí veio pra cá. E aí, não sei se foi bom, se foi ruim, mas nós íamos morar na casa da minha avó. Aí era meio conflituado também, porque casa de vó é casa de todos os netos da avó, né? Então, seus espaços eram meio invadidos. Chegar domingo, qualquer primo que chegasse na casa invadia meus espaços, Era um negócio meio difícil. A minha vida não foi muito fácil, não. E onde era a casa da sua avó? Na Floresta. Na rua Marechal Deodoro, esquina com a rua Silva Ortiz. E você morou lá até que idade? Eu morei lá, quer ver, ó? Eu morei, acho que com 17 anos, assim, eu já comecei a sair de casa. Porque eu já comecei a morar em outros lugares. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos, eu entrei para trabalhar no Estado como desenhista do Departamento Estadual de Trânsito. Trabalhava no Serviço de Engenharia de Trânsito. Foi uma bela de uma escola, porque eu conheci inúmeros artistas, assim, pessoas que são anônimas, assim, fora um deles, que é o João Pontes, que é um professor de pintura mais clássica, assim, um excelente pintor. Conheci o Zé Pedro de Alcântara também, que faleceu há pouco tempo, que pintava muito São João del Rei, Ouro Preto, essas pinturas mais clássicas, assim. Mas todos bons caricaturistas, bons desenhistas, assim. E eu fazia desenho técnico, né, no caso. Mas a gente trabalhava nas pranchetas e a gente inventou um negócio que chamava Rádio Planejamento de Tráfego. Então a gente fazia programas especiais desenhando, fazia programas especiais de música. Ele levava caderno, aqueles cadernos de música e tal. Então um cantava uma coisa, outro fazia uma propaganda, outro cantava outra. A gente cantava o dia inteiro. Fazia programa só sobre Dorival Caymmi, só sobre Tom Jobim, só sobre Elvis Presley, até rolava, cada um com o inglês mais... Coisa mais fazia, ficava brincando de cantar. Mas vem cá, vocês trabalhando... Trabalhando e cantando. Chamava Rádio Planejamento de Tráfego. Então não era Rádio Planejamento de Tráfego. Mas era na voz de Tavinho. Vamos ouvir a canção. Aí cantava a música toda. Está errado esse pedaço, outra lá, mas saía. E era um pessoal muito bacana. Tenho amigos até hoje. Em Vitória, um engenheiro que mora em Vitória, outro. E depois foi um negócio muito bom também, porque quando apareceu o primeiro trabalho profissional que eu fiz, que foi o filme do Schubert Magalhães, O Homem do Corpo Fechado, eles me deram uma licença. Eu fui trabalhar como assistente de produção. Eles me deram 6 meses de licença remunerada, porque todo mundo acreditava que esse negócio ia dar certo e tal. E foi muito bom para mim. Quando eu voltei, eu tinha um dinheirinho guardado assim, e aí eu vi que eu ia fazer a trilha sonora, aí saí do trânsito, fui trabalhar com publicidade, aí já vem outra história, mas aí deu para continuar levando. Tá, então olha, voltando então à sua iniciação à música. Então você começa com esse violão lá na casa da minha mãe. Na casa da sua mãe. Eles começaram a ver em você aí um talento, eles te incentivavam? Não sei. Eu ficava horas com o violão na mão, isso eu sei. Ficava horas com o violão, tentando tirar as músicas, botando disco, né? Mas a coisa começou a funcionar mesmo com alguns vizinhos que sabiam algumas coisas. Tinha um vizinho meu que tinha um professor, aí ele já tocava 2 contas, por exemplo, aí eu aprendi aqueles acordes que já eram um pouco mais diferentes, os acordes do garoto, né? Mas esse cara eu não tive muita relação com ele, mas aprendi algumas coisas. Depois eu conheci o Toninho, já via o Toninho morava lá mais ou menos perto. Toninho Horta. Como é que você conhece o Toninho? O Toninho Horta, eu andava de bicicleta mais ou menos num lugar no alto da floresta, eu fazia a curva, o Toninho morava por ali, eu não sei exatamente onde é que ele morava. E ele ficava com um violão pendurado aqui na esquina lá e tocando essas músicas do João Gilberto e tal. Eu parava lá e ficava vendo ele tocar, falei, pô, ainda vou chegar lá, né? Mas depois, quando eu conheci mesmo, assim, o Toninho ensinou muita coisa para nós todos, formação de acorde. E depois o Nelsinho Ângelo também, logo que o Bituca chegou do Rio com aquela vitória maravilhosa do Travessia e tal, eu já conhecia o Marcinho, já conhecia mais ou menos o Fernando. Nós saímos da cantina do Lucas para uma varanda que tinha na casa do Fernando. Aí foi a primeira vez que eu mostrei uma música,
que eu tinha feito em Barbacena, que chamava Vidros Coloridos. Nem sei como é que é a música, mas aquelas coisas, aqueles embrião, assim. Aí mostrei, o Nelson Anjo falou assim, mas, o Bituca também gostou, falou assim, mas nós temos que melhorar uns acordes aí. Depois eu vou te passar, se você melhorar uns acordes, vai ficar jóia esse negócio aí. Aí comecei a ver negócio de harmonizar, que você podia preencher mais os espaços e tal, né? Foi aprendendo assim, é o negócio do autodidata mesmo, né? Da escola da vida, né? E, então, olha, o primeiro da turma que você conhece é o Toninho. Mas acho que o primeiro é o Toninho Horta. E aí depois vai o Nelson Ângelo. O Nelson Ângelo, o Fernando, o Marcinho também, porque o Marcinho a gente já frequentava mais ou menos os mesmos ambientes por causa do Schubert também, que é coisa de cinema do SEC, né, que a gente encontrava nos mesmos ambientes por causa de ver os filmes do Godard, ver os filmes do... Eu e o Marcinho viajávamos muito juntos. A gente ia muito para o Rio ver os filmes do Godard no Cine Paissandu. Era um grupo que a gente tinha. Tinha o Guará, tinha o Carlão, a Célia. O Carlão é muito amigo do Marcinho até hoje. E a gente ia para o Rio, a gente descolava uns apartamentos, era um negócio meio engraçado, ninguém sabia de quem que era, mas a chave servia, abria a porta. E a gente ficava lá no Cine Paissandu. E eu ia muito, aí acontecia o seguinte, o Marcinho já tinha interesse em outras coisas, e eu ia ver a Clementina de Jesus, esse pessoal, sabe, do samba, que eu tinha verdadeira paixão, né? Eu sempre gostei muito do Noel Rosa, e comecei a colecionar discos, e achei 78 cotação zerinho, de Conquerô para conseguir ganhar de presente, Standard Play, do próprio Noel cantando. Isso ninguém falava muito nisso, não. De fato, eu posso reivindicar esse mérito. Assim. Eu falava, não, você tem que ouvir esses caras, porque esses caras são foda e tal. E aí eu comecei a conhecer o Cartola, a conhecer o Nelson Cavaquinho, esse troço todo. Uma coisa que, assim, a música que eu vinha fazer, não tem nada a ver com isso, mas o espírito disso me ajudou muito, entendeu? E, Tavinho, você estava falando do cinema, então você podia contar melhor para a gente como é que vem esse convite? Então você, novo ainda, vai fazer uma trilha de um filme? Exatamente. O Schubert, uma vez eu toquei para ele, nós assistimos um filme juntos, que chama-se The Stalking Moon. É um filme de um diretor chamado Robert Mulligan. Em português esse filme chamava-se... não sei se é O Selvagem. É um filme faroeste, com o Gregory Peck e a Eve Mary Sant. Ela é sequestrada pelos índios, aqueles negócios. Mas esse filme tinha uma música muito bonita. E eu vi tantas vezes esse filme que eu comecei a tirar a música, lembrar como é que era a música, procurava a gravação, não achava, né? Podia ter ido no gravador, com um gravadorzinho no cinema e gravar, não tinha isso ainda. Aí eu toquei para ele um pedacinho assim da música, ele falou, essa música é maravilhosa. Nós fomos muitas vezes ver esse filme juntos. Era um filme que me instigava muito. E aí ele falou, você vai fazer a música do meu filme. Você pode começar a compor que você vai fazer a música do meu filme. Aí aconteceu um episódio que um amigo nosso muito querido foi preso e ficou incomunicável. Esse cara é um dos que iam para o Rio com a gente também, o Atos Gontijo. Eles prenderam o Atos da seguinte maneira, nós saímos juntos do maleta da Cantina do Lucas, levamos o Guará em Santa Teresa, ele me deixou na floresta e voltou para a serra. Quando ele chegou na casa dele, o jardim da casa dele estava tomado pelo Exército, Marinha, Aeronáutica e tal, pegaram ele, levaram, prenderam incomunicável e ele ficou um mês preso, incomunicável. Eles julgavam que ele era o cabeça de todos os assaltos a bancos que estavam acontecendo em Belo Horizonte. Na verdade, julgavam que ele era o cabeça do grupo Colina, que era um grupo que tinha aqui, de pessoal que estava fazendo luta armada. E até a gente mesmo ficou tão besta que a gente começou a achar que poderia ser mesmo. Sabe aquele negócio? É tudo tão possível que... Aí eu sei que a mãe dele entrou em contato com a minha mãe, eu acho, alguém falou, o Tavinho tem que sumir. O Guará também ligou, nós vamos sumir, você tem que sumir, porque esses caras vão bater em cima da gente. Aí eu fui para Barbacena, para a casa de um primo da minha mãe, que é médico e era da aeronáutica. Ele era capitão da aeronáutica lá de Barbacena. Ele falou, não, você fica aqui comigo e tal. Fui para lá. E ele tocava piano também, um pouco de piano e tal. E aí lá a gente ficava fazendo... Fiquei acho que um mês e tanto lá. Então eu conheci um poeta daqui de Belo Horizonte, que hoje está aqui em Belo Horizonte, Tonico Mercador, que hoje é muito amigo nosso. E o Tonico, nós ficamos muito amigos,
arranjamos umas namoradas, uns trem lá, eu já tocava umas músicas do Chico Buarque, nós fazíamos uma serenata bacana, tocando a banda, tocando aquelas músicas. E aí começamos a fazer umas experiências, eu comecei a fazer algumas músicas e o Tonico escrevia no quadro negro, e na casa desse meu tio tinha uma salinha de aula, o Tonico escrevia as letras, nós fizemos uma música que chamava Quatro Ventos, fizemos uma que chamava Querência, já foi assim um laboratório, sabe, assim, para mim, foi um negócio muito legal. Aí quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu mostrei para o Marcinho uma das músicas que estava sem letra. Aí o Marcinho fez o Como Vai Minha Aldeia, fez a letra Como Vai Minha Aldeia. Ah, é? Foi a nossa primeira parceria. Como Vai Minha Aldeia eu fiz lá em Barbacena. E o Schubert queria a música para o filme dele, porque eu mostrei para o Schubert primeiro, sem a letra. Mas aí quando ele viu que o Marcinho fez a letra, entrou no festival, falou assim, não pode mais estar no meu filme. Como é que pode uma música que já concorreu no festival, está na trilha do meu filme? Não tinha nada coisa com a outra, poderia perfeitamente, só que a música era muito bonita. Mas aí... ganhei um filho e perdi o outro, mas não faz mal, né? Mas, Tavinho, e aí o... Não, mas o Schubert então me convidou, aí o filme se concretizou, a mesma coisa ia acontecer. Aí ele falou, você quer trabalhar também para você ver? Eu pedi, falei, eu quero trabalhar no filme, eu quero ver tudo, como é que é. Então você vai trabalhar de assistente de produção, quer dizer, é o boi de carga, né? Eu que arrumava a cama dos outros, eu que arrumava lençol quando precisasse, eu que arrumava mamão pro café da manhã, eu que arrumava, os cavalos fugiam, pô. Tinha uma merda de um cavalo que era o ator principal do filme, o cavalo era de uma cidade vizinha, chamada Rodeador, nós estávamos filmando em Conselheiro Mato. Toda manhã eu tinha que buscar o cavalo lá em Rodeador. O cavalo fugia toda noite. E era o ator principal do filme, o cavalo, que é o cavalo do Roberto Bonfim, pô. Chamava Marão. Cadê o Marão? Fugiu. Mas como é que pode? Que curral que é esse, pô? O cavalo pulava o trem lá. Aí já ia eu ao Rodeador buscar o Marão. Então, mas foi uma experiência que eu não faria tudo de novo, foi fantástico, né? Podia contar, assim, o argumento do filme? Bom, é um argumento, ele é a filha de um coronel, aquele coronel do sertão mineiro, e o vaqueiro se apaixona por ela pelo vaqueiro, e o coronel é contra o casamento, e aí o vaqueiro rouba ela. Aí, só que o coronel forma uma tropa, um bando contrata jagunços para ir atrás do casal. E aí tem tiro, tem de tudo quanto há. E o Schubert conseguiu uma coisa muito interessante, que foi, ele conseguiu uma autorização, porque ele baseou os diálogos bem em cima do Grande Sertão Veredas e pediu autorização ao Guimarães Rosa, que deixou com muita tranquilidade. Então o filme tinha um diálogo muito bonito, muito poético. E não sei, a música também ficou muito boa. E aí tem uma outra coisa curiosa, porque eu compus os temas, e aí o Schubert aprovou todos e tal, e aí nós levamos para um camarada chamado Pedro Santos, um orquestrador, um alagoano ou paraibano, não sei. Rapaz novo, escrevia música muito bem. O Toninho Horta conhecia ele. Aí eu chamei o Toninho para tocar na trilha sonora, e aí nós combinamos de quem que a gente ia regimentar, que base que seria feita e tal. Aí fomos para o Rio de Janeiro e eu fui assistir um show da Marlene, e acho que em Niterói, não sei se foi na Lapa ou se foi em Niterói. E quem tocava com a Marlene? Novelli, Luiz Alves, Robertinho. Aí nós regimentamos esse grupo junto com o Toninho Horta para ir para o estúdio da Musidisc, um estúdio de 2 canais no Rio de Janeiro, para gravar essa trilha. Mas vocês os conheciam ou não? Não. Aí foi a primeira vez que eu conheci esse povo, e a primeira vez que eu entrei no estúdio, a primeira vez que eu toquei também com um grupo, foi a primeira vez que eu toquei com um grupo, assim, eu nunca tinha tocado, porque no festival do Como Vai Minha Aldeia, quem cantou foi o Marilton, quem orquestrou a música foi o Nivaldo Ornelas, e era uma baita de uma orquestra em cima do palco. Então, depois o Bituca veio para cá, fez um show, quem cantou a música minha foi o Beto Guedes, eu acho, que cantou Como Vai Minha Aldeia, num show com o Bituca, também não toquei. Então, acho que a primeira vez que eu toquei mesmo assim, coisa foi nesse rabo de foguete. E porque você gostou dos músicos lá do Nordeste? Não, gostei, não. Depois só de ter se apresentado pelo Toninho, como ele apresentou. E depois o show era maravilhoso, a Marlene, aquela coisa do outro mundo, né? E aquela energia no palco, cantando música do Gonzaguinha, aquela música que ele fala das músicas do pai dele junto. Nossa, uma coisa maravilhosa aquilo, né? Galope, né? O galope só é bom quando é a beira-mar, só é bom quando é a banda de lá, não sei o que, aquela mulher doida, de pedra. Eu falei, tudo que eu quero na vida é esse trem aí, né? E aí ficamos amigos, aí na gravação foi muito divertido e deu tudo certo, e esse cara escreveu muito bem. Aí ele participou dessa gravação também, uma coisa que eu só tinha em disco, acho que num disco que eu tinha, eu sei que era o Quinteto Villa-Lobos, poxa, só de falar em Villa-Lobos eu já ficava assim, né? Ainda tinha o Quinteto Villa-Lobos lá, fomos na escola contatar eles lá e tal, eles vieram lá, corne inglês, fagote, não sei o que, coisa que eu nunca tinha visto assim ao vivo, né? E os caras tocando minhas músicas, pô. E aí botando na trilha do filme lá.
Agora a trilha é muito pequenininha, sabe? Outro dia até uma das pessoas que trabalhou nesse filme, por trás das câmeras, o Vitor Hugo de Almeida, que é um crítico de cinema daqui, chegou com a fita de 1/4, nós fomos na bemol, disse eu não queria nem, o técnico do estúdio, não queria nem tocar a fita com medo dela tá muito coisa. Tocou, entende? Mas assim, não dá para aproveitar, sabe? Para tentar aproveitar e fazer uma... Tinha que gravar de novo, porque a precariedade que ficou o material é muito... Ah, mas você tem a fita. Esse cara tem. Esse cara tem a fita. Ah, mas isso é uma relíquia para o museu. Tem que pode ser. mandar até para a NASA para recuperar. Em cassete eu tenho. Você tem cassete? Eu tenho. Em cassete eu tenho. E tem uma participação importante, que é o Renato Andrade, que é o violeiro Renato Andrade, que participa do filme e como ator e toca viola no filme. E nós fomos buscar o Renato Andrade em Abaeté. Aí foi engraçado demais, porque a gente chegou lá e combinamos tudo, foi combinado com ele, mas ele não recebeu a gente assim muito. Não. Falou, não, vocês vão ali e tal, me espera que ele estava jogando baralho, poxa. Aí quando acabou o baralho, é que ele veio, aí ele tirou a viola da caixa assim e fez 3 coisinhas na viola e guardou. Ela falou assim, eu acho que eu vou lá fazer esse filme com vocês. E foi para Diamantina com a gente. Completamente maluco. Mas aí deu certo. E como é que foi o lançamento do filme, a repercussão? Você vê na tela aí a sua trilha? Não sei se eu poderia falar assim uma coisa que não é nenhum demérito, não, mas eu acho assim, como o filme foi financiado por um banco, e o retorno desse dinheiro precisava de ser feito, porque senão as pessoas teriam que pagar do próprio bolso, foi o que acabou acontecendo, sabe? Foi um desastre, assim, na verdade. Quando chegou no Rio de Janeiro, que aí eu acho que é um pouco a cabeça de gente que não conhece as pessoas daqui, o Schubert ficou muito influenciado com essa coisa do comercial. Se você montar seu filme como ele está no roteiro, que era uma verdadeira... Hoje seria assim, uma obra-prima do cinema, o filme dele. Para você ter uma ideia, o que ele jogou de material fora, nós recuperamos e fizemos um curta-metragem que já ganhou o prêmio pra cacete, só com as sobras. Fizemos um curta-metragem chamado Veredas Mortas. Porque tentaram montar uma novelinha da Sete, entendeu? Com o material do filme. E isso, na verdade, não foi bom comercialmente e não foi bom artisticamente, entendeu? Prejudicou um pouco o filme. Mas o filme que as pessoas que assistem gostam muito, tem muito valor. Agora, para quem conheceu o material que existia no filme, não sei se eu poderia estar falando isso assim dessa maneira. Acho que eu não devia ter falado, não, né? Mas depois vocês cortam. É uma pena, porque o filme era uma maravilha, sabe? Um filme assim, tipo John Ford, sabe? Aqueles filmes, aquela paisagem, a natureza influenciando o homem, sabe? E o homem reagindo de acordo com o ambiente, com a situação, assim. Um negócio muito cabeça, sabe? Essa coisa do Guimarães Rosa mesmo. Um negócio bonito. Aí virou ação. Tentaram fazer a coisa virar só ação, né? Copiando um pouco o western americano, copiando um pouco a coisa aí. Eu acho que não devia ter sido feito. Mas também não tinha ninguém tinha muita noção do que poderia e o que não poderia, não. Otavinho, é nesse momento que você toma mais contato com o universo do Guimarães Rosa ou isso já tinha acontecido antes? É nesse momento. Aliás, assim, o Schubert Magalhães foi, se não a mais importante, uma pessoa muitíssimo importante na minha vida. Porque com o Schubert eu conversava... às vezes de 6 horas da tarde às 4 da manhã, entendeu? Às 2 da manhã. E o Schubert, ele não tinha o menor egoísmo cultural, assim, a pessoa que transmitia, ele acabava de ler uma coisa e transmitia exatamente o que ele leu, e ele tinha uma facilidade de comunicação, uma coisa impressionante, e através dele eu li muita coisa, e eu já tinha um lado meu, assim, que já me puxava um pouco para esse... coisa do sertão de Minas, porque eu muito novo fui muito para o sertão de Minas. Por quê? Porque aqui na Floresta eu tinha um vizinho que era prefeito de uma cidade chamada Porteirinha. E o filho dele fez grupo comigo, fez toda coisa assim. Então, eles iam passar férias na fazenda que eles tinham em Porteirinha. Porteirinha era longe, cara. Pra você ter uma ideia, daqui para Montes Claros só era asfalto até Corinto. De Corinto para Montes Claros já era terra. Então era um dia até Montes Claros e mais um dia para chegar em Porteirinha. Sendo que a gente ia em janeiro, época de chuva, as estradas eram uma lama, bicho, sabe? Um troço maluco. E chegava lá, por exemplo, é uma coisa que me marcou, por o fato de eu ter feito a música Carlos Bento, por exemplo.
Eu acordei, estava dormindo numa sala, eu acordei com... Isso, as coisas boas aparecem para quem merece também, né? Eu acordei com um bando de aqueles homens rudes, daqueles Portinari, assim, tocando só instrumento feito por eles, poxa. A viola, o cara que tinha feito, a rabeca, o cara que tinha feito, o pandeiro, o cara que tinha feito, as caixas, era couro de viado, com não sei o quê, com não sei o que lá de Buriti. Uns negócios malucos, e os caras cantando um dialeto que eu não entendia uma palavra, que tu és mais louco, né? Depois que eu entendi que era o sol entra pela porta, a lua pela janela. Oi, ai meu Deus, a lua pela janela. Eu falei, ah, bom, agora já está começando a... Mas então é um negócio louco. Aí eu comecei a me interessar muito por isso, e aí interessar pela conversa, interessar pela coisa, e aí eu já estava começando a ler também. Isso aqui é um universo realmente fantástico, né? E aí começou, depois aí foi a paixão natural. Nós vamos falar de Guimarães aí no decorrer da entrevista aí, que é um assunto que tem que ser falado mais, né? Exatamente. Mas aí você volta, você termina a sua licença remunerada, volta... Aí eu fui trabalhar com esse Vitor de Almeida e com o Regis Gonçalves, tinha uma firma chamada RV. Aí eu fui trabalhar com eles, era uma firma de assessoria, fazia uma revista, chamava Alterosa em Revista, fazia uns boletins de algumas empresas. E, bom, a gente se servia assim, mas aí já pelas minhas amizades, tinha um arquiteto, que é muito amigo meu, chamado Paulo de Tarso Cravo de Oliveira, que estava trabalhando para a Montreal Engenharia, aí já era chumbo grosso, firma grande. Aí o Paulo de Tarso me chamou e falou, você quer pegar esses catálogos para fazer? Os catálogos de fim de ano da empresa, eu acho, de tipo balanço, tipo coisa. Os catálogos desse tamanho, em inglês e português. Aí o Vitor já me falou, se você trouxer esse trabalho para cá, eu vou te dar uma comissão de 20%, eu acho. Aí os trabalhos vieram. Aí nós fizemos os dois catálogos, depois ainda apareceram mais dois. Aí eu fiquei rico. Aí eu parei de trabalhar. Eu vou só tocar violão. Não é que eu fiquei rico, parei de trabalhar, mas assim, eu ganhei uma grana tão legal que eu falei, não, tô precisando mexer com as músicas, né? Eu já tinha montado, já estava tentando montar um grupo chamado Corte Palavra, que era eu, o Zé Eduardo, o Paulão e o Melão, que era um grupo que aí nós trabalhamos muito tempo juntos, me levou a gravar meu primeiro disco, que era viola, violão, bandolim e contrabaixo. Difícil de afinar para burro, porque naquela época não tinha esses afinadores bons que tem hoje. Você afinava era no ouvido, a viola 10 cordas, o violão 6, o bandolim 8 e o baixo 4. Era difícil a gente tocar afinado, mas o povo gostava. Então, onde é que eu estava mesmo? Você está com quantos anos quando você fica rico e... Não sei, eu tenho que contar também, mas assim... Não, eu ganhei uma grana, eu comprei uma motozinha para mim. Já estava morando com a Cica na Serra, que era na rua Capivari. Já estava casado, assim. Isso foi em 73, por aí. 72, 73. O filme do Chuva foi em 70. 71 já estava trabalhando com ele. 72, 73. 74 a gente estreou esse Corte Palavra. Aí nós fizemos, através do Festival de Inverno de Belo Horizonte, nós fizemos acho que umas 8 cidades de Minas. E fizemos um show no Palácio das Artes para SBPC. Que foi bacana demais esse show. O que vocês tocaram nesse show? Ó, as músicas que eu já tinha, quer ver? Ó, que eu me lembro, Como Vai Minha Aldeia, claro. A música Corte Palavra, que é minha com o Marcinho Borges, que dava título ao trabalho, assim. Eu cantava muita música de Zezinho da Viola, que é um violeiro, depois eu vim gravando aos poucos as músicas dele, uns cocos. Cantava já O Tesouro da Juventude, acho que já tinha nesse não sei se no segundo ou no primeiro. Acho que o Trem Tá Feio. Meu Facão Guarani, não sei o quê. Essas músicas do filme do Schubert, o Fernando Brant fez letra para nós, uma ficou chamando Nossa Senhora do Ó, já tinha nesse show também. Aí eu comecei, por exemplo, fiz Nossa Senhora do Ó com o Fernando Brant, que foi a primeira música que eu fiz com ele. E depois eu já fizemos o Paixão e Fé, que já foi para o Corte Palavra de 1975. Aí eu já tinha um repertório mais novo assim, e aí já cantava Paixão e Fé. O Paixão e Fé foi feito, na verdade, originalmente por um audiovisual. Tinha nessa época que usava muito. Audiovisual, era uma febre, né? Então o Zé Luiz Pederneiras, que era do Grupo Corpo, ele fotografou a procissão de Diamantina e eu peguei e fiz a música. Aí nós entramos num negócio chamado Salão Global de Inverno, que tinha aqui em Belo Horizonte. Ganhei o primeiro lugar. Ganhamos acho que $1.000 e uma viagem a Paris. Aí fiquei rico de novo.
Só agora que eu tô pobre, mas eu já fui rico. Uma viagem a Paris, é? Aí nós vendemos a passagem e racha uma grana. Mas as músicas foram acontecendo assim. Muitas das músicas foram feitas para filme, né? Para audiovisual ou para... A gente foi andando, a gente esqueceu de falar do festival, ficou para trás, né? O festival foi em 69, né? Você vê aí que começa tudo. Porque nesse festival que eu fiquei mais amigo do Beto, do Lô, do Toninho mesmo, do Marcinho já estava coisa. O Fernando era. A gente saía todo dia, mas o Fernando era júri, eu não podia ficar andando muito com o júri. Mas o Túlio Mourão eu conheci, foi nesse festival. O Cirlan. Esse festival foi assim, a coisa que juntou assim, a turma, né? Começou a se reunir como mais. foi o festival? O Marilton é que defendeu a música? O Marilton é que defendeu a música. Como Vai Meu Aldeia ganhou o segundo lugar. A música que ganhou o primeiro lugar era uma música do Rio de Janeiro, chamava Águas Claras. Quem defendeu foi o Eduardo Conde. A música era do Eduardo Souto Neto, eu acho. Depois, atrás de mim, veio o Toninho Horta, com Canto de Desalento. Depois... Caramba, já esqueci também, eu sabia tudo. Sei que o Toninho Horta teve duas premiações, acho que terceiro e quinto lugar. Tem um quarto lugar aí, não sei. Depois o Túlio Mourão também, tem uma música que Refractos também, que foi premiada. Mas esse festival tinha Equatorial, com o Lô e o Beto, tinha a música Clube da Esquina, com um arranjo do Nelsinho Ângelo. Quem cantou também foi o Marilton. Esse festival tinha muita música boa. E depois o júri final também, veio o Egberto Gismonti, veio o Nelson Mota, veio... Foi bacana, teve muita gente aí, movimentou a cidade. E a partir desse festival é que consolida aí essa ligação essa com ligação, essa turma toda. Mas vamos fazer mais música, né? E outra coisa também eu acho que começa a mostrar assim, a semente, sabe? Eu pensando nisso um pouco depois, evidente, né? Que semente que era essa, né? Porque a diversidade muito grande, né? Muitas ideias diferentes, né? Você pegava o Lô com o Beto, uma coisa de um jeito, o Túlio Mourão completamente diferente. Eu já cheguei com uma coisa mais curraleira, assim, mais diferente. O Toninho Horta já era aquela sofisticação toda, uma outra coisa. Como é que essa coisa começou a germinar de uma maneira múltipla, assim, né? E me ajudou muito também, eu acho, porque eu fiz muita música que eu nunca mostrei para ninguém, e já mostrei até pro Bituca uma vez, que era a cara das dele, entendeu? E que eu nunca aceitei, não vou aceitar fazer uma música cara dos outros, né? Mas como experiência serve, né? Agora, para você falar que a música é sua mesmo, ela tem que ser sua, né? Então, isso me ajudou muito a ter o meu estilo, acho que eu procurei muito uma maneira de fazer música que fosse minha, sabe como? E acho que isso ajudou muito, porque eu comecei a ver as coisas de perto, a ver o que as pessoas faziam, né? Como que faziam. E faziam bem pra cacete, né? Então, isso acho que ajudou. Hoje todo mundo acha que a minha música é muito personificada, eu acho que deve ser graças a isso. Ah, sem dúvida. E em 72, a gente tem o LP do Clube da Esquina, e você abrindo o álbum tem uma foto sua lá de bigode, né? Qual foi a sua participação? Você diz o álbum 2, né? No primeiro. No primeiro? Não, no primeiro não sei se tem. Tem, ué. A minha participação era de bisbilhoteiro. Porque na casa do Marcinho ali ficava... Ficavam até tarde tocando as músicas, não ser gravadas, discutindo quem ia tocar, quem não ia. Mas eu ficava mais ali de coisa. Na verdade, era uma aproximação que eu comecei a ter de chegar perto do Bituca, né? Porque o Bituca é a pessoa mais original que eu conheci na minha vida, né, bicho? Quer dizer, fora eu já respeitar, assim, porque quando eu vi as músicas dele, eu já sabia que o negócio era sério demais, assim, uma coisa diferente de tudo. O Bituca em si era uma pessoa muito original, né? O jeito que falava tudo diferente, o jeito dele fazer humor, era qualquer coisa, aquilo me deixava assim meio, sabe, eu não sou uma pessoa, eu sou uma insignificância para chegar perto desse cara, né? Mas ele muito gentil, como sempre, um dia me fechou num quarto, pegou o violão, tocou uma música para mim maravilhosa, pediu para eu tocar uma música para ele, que eu tinha feito com o Marcinho, aí eu toquei, fui desinibindo, mas ele é que foi fazendo tudo, porque eu era um verdadeiro jacu perto dele, entendeu? Chegar perto dele, eu tremia igual uma vara. E estamos falando, não tem nada disso não, o cara é gente fina, mas não adiantava, pô. Quando ele falava, eu falei, puta, começou.
Então é assim, mas depois nós ficamos super amigos, né? Fizemos música e fizemos filme junto e fizemos uma opção de coisa. Então, o que, que a gente fica do Clube da Esquina 1? Você participou, acompanhou ali Só aquele via assim, momento? né? Mas não participei de gravação, não participei de nada. Eu comecei a participar, assim, de algumas gravações, primeiro nos discos do Beto, né? Eu fiquei mais assim, a pessoa que se aproximou mais de mim foi o Beto. Beto Guedes. No primeiro disco dele ele já gravou uma música minha. Eu esqueci o nome. No Paina do Relâmpago Elétrico. Tem uma música sua. Minha com o Zé Eduardo. E depois, no disco seguinte dele, eu já faço uma opção de coisa, que é o Amor de Índio, né? Aí eu já participo, acho que de 6 ou 7 faixas. Né? Aí depois foram nos outros todos. Mas aí a gente ficou. E o Beto também participou do Como Vai Minha Aldeia, meu primeiro disco. Ele canta comigo a música Cruzada, tocou bateria numa faixa. O Beto falou assim: o que você quiser fazer, pode. Os outros músicos não gostavam, ficava todo mundo com ciúme. Esse negócio de música tem muito ciúme. Parece casamento de homem velho com moça nova, sabe? Ela vai na esquina, o cara já tá achando que vai rolar alguma. O negócio de música tem muito ciumeira. Ai. Tavinho, então, antes de você gravar seu disco, você participa do Beto. Do Beto, Página. acho que o Beto foi anterior ao meu. Então vamos pegar esse gancho para contar um pouquinho. Por exemplo, nessa época, a tecnologia de gravação era bastante diferente. Como é que era um estúdio dessa época? Mas quer ver uma coisa? Quando eu gravei a trilha do Cabaré Mineiro, foi uma experiência incrível, porque a gente já queria fazer uma coisa com mais gente tocando. Eu já tinha relação com muita gente. Já participou comigo o Vermelho, o Flávio, o pessoal do 14 Bis, né, o Eli, e mais outros, o violão de 7 cordas, mais isso aqui. E eram 4 canais. Né? E tinha que ter a Tânia Alves, tinha que botar a voz. Então a gente tinha que saber fazer essas divisões, né? É uma coisa difícil, mas se fazia e era bom para danar, né? Tem isso, os shows. A gente chegava para fazer show, cara, os equipamentos de som que tinha, perto dos que tem hoje, eram tudo... Hoje a gente reclama de tudo que tem, né, cara? E como é que fazia daquele jeito? Com aqueles A4, não sei o quê, com umas caixas... Não sei, mas acho que é assim o mundo. Nunca ninguém está satisfeito. Nunca ninguém está satisfeito. Pablo, tem alguma questão? Sobre a Paixão e Fé está no Clube 2. Essa música tem aquela coisa da religião. Como é que isso influencia a tua produção? Fora o aspecto dela ter sido feita para umas imagens que eram uma procissão, com rua toda desenhada e tal, e a letra do Fernando, então né? Fernando viveu em Diamantina a vida toda, viu isso a vida toda. Eu também, todos nós aqui tivemos eu tive muita influência disso tudo. Primeiro, minha família era muito católica. E depois eu enfeitei rua demais para a procissão passar, entendeu? Fazia carneirinho de pipoca e não sei o que, buscava serragem, sacos e sacos de serragem nas serrarias todas que tinha perto, para a gente tingir, fazer os tapetes, né? Então, quer dizer, isso acaba tendo uma influência, né? E depois o tipo de música também, que isso vai marcando a gente, porque essa coisa da religião, eles impõem uma certa sobriedade, assim, da coisa, né? E tocam aquelas músicas, aqueles Schumanns, aquelas coisas, tudo assim, né? Você tem que ouvir todo assim, isso acaba te marcando muito, porque você ouve meio com medo de alguém querer te levar para o céu naquela hora, né? Eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Depois é que você vai ficando mais maduro e vai vendo, isso é né? Mas é assim, então isso marca muita gente, né? E eu gosto muito, eu gosto muito, a religiosidade popular, eu gosto muito, essa sem intermediário, sabe como? Sujeito que conversa direto com o santo, bate tambor para ele, canta. Eu acho fantástico isso, né? Adoro. E conheço várias festas, já cansei de ver essas festas Nossa Senhora do Rosário todas, a marujada que eu gosto de cantar, coisas que tem mais de 300 anos essa marujada, entendeu? Então... essa tradição de Minas, assim, desse tipo de música, de festa popular, eu adoro esse trem. Não precisa nem falar, né? Está em todos os discos, está em todos os filmes, está em todo... Então, vamos falar um pouquinho da marujada. Explica para quem não conhece o que é.
A marujada seria assim, a marujada seriam os brancos, os catopês, os negros, os caboclos, os índios, né? Essas três raças se unem para fazer um festejo para Nossa Senhora do Rosário, né? Que é a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Que é uma visão que os escravos que estavam vindo para o Brasil tiveram, de ter visto uma entidade que iria protegê-los aqui. E assim que puderam, construíram as igrejas e tal, essas coisas, quase todo canto tem a igreja Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos. E aí vem a tradição toda, eles cantam a saga, os brancos, né? A marujada canta a saga da viagem de Portugal, da África para o Brasil, né? O sofrimento, as paradas no mar, e uma revolta que houve dos mouros contra os cristãos, né? Então, quiseram tomar a embarcação. Aí então tem toda uma dança dramática, né? São as chamadas danças dramáticas, né? Onde tem o que eles chamam de rezinga, que é uma briga entre dois. Uma briga não é uma briga, mas é uma discussão do patrão com o contramestre da embarcação, um simbolizando os mouros, outro simbolizando os cristãos. No final, eles matam o patrão, falam que vão jogar o corpo dele no mar e o dinheiro dele é para farrear, mas alguém chega e ressuscita ele, para o bem de todos. Entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. E aí cantam. Quem me ensinou a nadar foi os peixinhos do mar, não sei o que lá, vai embora. E você recolheu essa marujada? Na verdade, essa música do Peixinho do Mar são dois trechinhos de momentos diferentes. Sabe? A segunda parte não tem a ver com a primeira. Mas eu juntei porque eu estava escrevendo, eu tinha a ideia de fazer um musical infantil chamado A Lenda do Peixe Vivo. Na verdade, como eu sempre comecei a sacar isso, que eu inventando uma história e fazia uma música. Se eu inventasse um motivo, eu pegava o violão e ficava inventando música só por causa de nota, não achava muita graça. Agora, se tivesse a Débora Bloch para me fazer uma música para ela, melhorava muito. Então, igual eu fiz, né? Pro Noite do Sertão. Mas então eu inventei essa história de fazer a lenda do peixe vivo. Peguei mais ou menos esse enredo da marujada, criei esse personagem que é o como pode o peixe vivo viver fora da água fria, né? Num período assim de ditadura e tal, como é que, né? Essa coisa assim. E tentei fazer uma coisa, mas acabou, eu ia mexer com outra, o trem ficou meio embrionário, sabe? Mas eu fiz muita música por causa disso. Tem uma música com o Marcinho Boschman, Calmaria. Tem essa música do Peixinho do Mar, era por causa disso, que é o Peixinho do Mar, que na verdade os marujos cantam, foi as baleias do mar. Aí eu passei para Peixinho do Mar, para poder ficar uma coisa. Tem Calmaria, essa música aí, tem uma outra que chama Que Beta é o Frade, que eu gravei num disco chamado Engenho Trapizonga. Saiu muita música. Com o Fernando saiu uma música chamada Peixe Vivo, que é um baiãozinho bacana para danar, que eu gravei num disco chamado Tavinho Moura. Fiz um monte de música. O que eu queria era isso. Então, vamos agora, eu acho que seria legal a gente tentar amarrar numa cronologia que fica mais fácil de lembrar. Não é verdade? A cronologia que ele ficou atropelo, né? Não, mas aí a gente vai lembrando. Então a gente podia contar um pouco dos episódios que envolveram a gravação do seu primeiro disco. Tá. Meu primeiro disco, eu fiz um show, esse show do Corte Palavra, teve uma vez que ele foi apresentado no Teatro Francisco Nunes, isso que eu lembro. Aí veio um olheiro lá de São Paulo, um produtor, chamado Zé Milton, está aí até hoje, produz discos aí do Calbi Peixoto, Hoje da Maria, não sei quem, Tânia Alves mesmo, já produziu um disco dela, Nana Caymmi, produz um disco da Nana. O Zé Milton veio me ver cantar e tocar com o meu grupo. Me chamou para jantar, depois falou assim, quer assinar o contrato agora ou quer assinar lá em São Paulo? Aí eu fui chamado para gravar o primeiro disco, Como Vai Minha Aldeia. Aí eu falei, vou levar esses mesmos meninos, vamos fazer nós quatro, tudo. E o Beto, né? O Beto que é a participação especial que tem no disco. Foi bom, ficamos lá em São Paulo, foi em 78, tinha a Copa do Mundo, tinha não sei o quê. E o disco tem muita coisa assim, assado, tem muitos anos que eu não ouço ele, mas no mínimo o que aconteceu é que ele serviu de uma bela aprendizado, com uma opção de coisa, você corrigir no outro, e todo disco é assim, né? E para você depois corrigir no outro, e assim vai. Todos que você faz, você fala, isso aqui podia. Mas é um disco muito querido, esse disco,
Parece aquela coleção Retratos do Brasil, tem 100 discos mais importantes da história da música brasileira, esse disco está lá. Esse disco recebeu críticas ótimas do Sérgio Cabral, daquele Zé Ramos Senhorão, todo mundo dava 10 assim pro disco. Mas eu, na verdade, assim, não ouço há muito tempo e, sei lá, foi para aprendizado mesmo. Tem alguma história engraçada aí de bastidor aí da gravação ou dos shows desse disco? Deixa eu ver. A história, assim, bicho, tem muitas, mas engraçada mesmo, só de pulga. Nos teatros que a gente ia tocar, que tinha pulga. Esses interior aí, cara, nossa, mãe. Mas é só as pulgas. Que assim, lançou o disco. E aí qual é o caminho? Show, aí era show e rádio? Show, rádio. A música Como Vai Me Aldeia foi bem executada. Depois uma das músicas que eu gravei, chama Ribeirão Encheu, passou a fazer parte de um disco que a RCA Victor fez, de sucessos, assim, vamos dizer assim, tirando músicas de vários discos. Aí esse disco também foi bem. Uma das músicas entrou numa novela, Cabocla. Ele fez um arranjo lá, acho que o Trem Tá Feio, não sei qual que era. Foi um outro grupo que fez um arranjo, a música entrou na novela, Cabocla. Mas, assim, não foi nada que preocupasse o Roberto Carlos, não. Uma coisa mais simples. E aí a coisa continua, e depois do Corte Palavra? Depois do Corte Palavra. O Corte Palavra talvez eu tenha feito, o Corte Palavra foi em 78, eu já tinha feito Perdida com o Carlos Alberto. A trilha de Perdida foi toda gravada também com o pessoal do Corte Palavra. As músicas, aí já tem umas coisas de viola do Zezinho da Viola, e tem 2 músicas minhas com o Murilo Antunes, uma que chama Montanhês Danças, que eu gravei no Como Vai Minha Aldeia, e outra que chama Mauá de Baixo, que eu também gravei no Como Vai Minha Aldeia. Então já tem um trabalho com o Murilo aí, tá vendo? O Murilo já entrou na jogada. E você conhece o Murilo no Montanhês mesmo? Não, conheci o Murilo na época do festival também. Na época do festival. Não, quando o Montanhês já tinha fechado. Montanhês já tinha fechado. Na verdade, o nosso Montanhês Danças, não é... As pessoas, uma vez eu conversei muito com um boêmio aqui de Belo Horizonte, seu Delfino Santa Rosa, que era o rei de picotar cartão lá, uma coisa. Ele falou, mas a música que vocês fizeram não retrata o que era o Montanhês Danças. Eu falei, mas é exatamente por causa disso que nós fizemos, porque se a gente fosse retratar, não teria a graça que a gente quer. Nós estamos fazendo uma outra coisa com um outro espírito. Eu falei, a dona do Montanhês Danças não era uma argentina? Ele falou, era, pois é, a gente não está falando da portenha, Madre Nuestra, é a mãe de todos aqui, ó, só tem filho da puta e tal. Então ele começou a entender que a nossa visão era outra, entendeu? Assim, da coisa. Mas depois eu acho que eu faço o outro disco mesmo, esse que chama Tavim Moura, que aí já teve mais. Mas esse Tavim Moura já tem a música do Cabaré Mineiro, que é uma das músicas mais fortes que tem, é a música do Cabaré Mineiro. Depois eu acho que eu gravei a trilha do Cabaré Mineiro. Aí conheci a Tânia Alves, gravei a trilha do Cabaré Mineiro. Então vamos falar do Cabaré, que é um marco, né? O Cabaré é um sucesso, né? Eu trabalhei no filme como assistente do Carlos Alberto, e tem uma coisa genial de música que a gente fez, que eu acho que é uma raridade, assim. O Cabaré ele, na verdade, ele era para ser um filme chamado O Aventureiro do São Francisco. Era um jogador de baralho pelo vapor do Rio São Francisco, parando nas cidades e fazendo amizade, jogando baralho, mexendo com as putas e tal. Quando, em 79, teve a enchente, foi a maior enchente que o Rio São Francisco já teve, o Rio São Francisco acabou, porque as margens ficaram tudo lameadas. Aí o Carlos Alberto trocou de última hora o título para Cabaré Mineiro, me telefonou, falou, você faz uma música em cima desse poema? Eu falei, faço, aí. Peguei o poema do Drummond, já tinha autorização da família, já tinha autorização do próprio Carlos Drummond de Andrade, peguei, fiz a música, Cabaré Mineiro, levei no Rio, a Tânia Alves ouviu, aí ele falou, olha, assim, nós vamos escrever o filme assim, eu tenho mais ou menos 6 sequências aqui que eu quero filmar, as outras nós vamos escrever lá. Aí o filme foi sendo feito à medida que ia sendo filmado, sabe, uma coisa arriscada para danar, mas o Carlos Alberto é danado. E teve um dia que ele me chamou de noite e falou assim, ó, aí ele Narducci e o Nelson Dantas vão cantar uma música. O que a gente pode fazer para eles cantar? Aí eu fiz uma brincadeira com um motivo popular, e aí nós ensaiamos, o rapaz do som direto
já ficou mais ou menos gravando a gente ali e tal, para ver se estava bom, se estava afinado, se estava coisa. Aí tinha uma amiga minha que toca flauta muito bem, que trabalhou muito comigo, a Silvia Beraldo, gravou comigo no Como Vai Minha Aldeia. Eu acho que ela estava namorando alguém da equipe. E ela foi a Gromogol. Chegou nessa noite. Eu falei, Silvinho, você trouxe a flauta? Trouxe. Eu falei, então vem cá só tocar comigo. Aí nós fizemos o seguinte, a câmera numa ruína linda, uma ruína no meio de um mato, uma ruína de pedra, claro, em Gromogol, tudo de pedra, assim. Os atores deitados no capim, a câmera em plongé, assim, fez uma torre, e fica um olhando para o outro, tem um canto, outro canto, mas assim, eu tocando violão do lado de fora do quadro, a Silvinha tocando flauta do lado de fora do quadro, como é que ele chama? Esqueci o nome dele do som direto. Goulart regulando o som, mixando, os atores cantando. Sei que o Carlos Alberto falou para o Murilo Salles assim, quando você falar pode, eu digo ação, tá? Você começa, quando eu vou falar ação para a câmera, você começa a introdução, eles entram cantando, tudo certo. Aí ele falou, ação, a câmera, tufo. Eu peguei e fiz a introdução, tal, a Silvinha entrou com a flauta, Nelson Dantas cantou, ela cantou, os dois cantaram junto, terminou, eu fiz o final. Valeu, não teve retake não, uma vez só. Ficou bacana, bicho, é um orgulho que eu tenho assim de coisa. Falei, que coisa corajosa. Aí nós ouvimos, a gravação tava bom pra cacete, tem um grilo ali, uma coisa aqui e tal. Mas bonito, bicho. E isso é uma coisa difícil de fazer, né? Dificílimo. Difícil, porque não é um playback, é direto mesmo. E as locações eram o quê? Gromogol? Montes Claros, Gromogol, Contria. Nós rodamos esse mundo aí. Gromogol teve umas coisas engraçadíssimas. Gromogol era uma equipe, acho que quando nós chegamos em Gromogol, acho que eram 20 e poucas pessoas. Com 6 dias que a gente estava lá, acabou tudo. Não tinha nem uma lata de sardinha no armazém, não tinha nada, não tinha ovo, não tinha nada, acabou tudo. Então a gente tinha que comprar as coisas, começamos a comprar no Barrocão, que era um lugar mais perto. Sei que a gente arrumou um esquema com o cara que matava boi. A gente comprava o boi em pé, o cara matava, vendia um tanto de coisa que dava para pagar o boi, a gente ficava só com aquele tanto de carne que a gente queria. Isso, uma matemática, porque não tinha grana, né? Grana apertadíssima. E eu até sofri muito com isso, porque eu fui meio aparador, assim, de alguns exagerados, e as pessoas queriam me pegar, né? Eles queriam me pegar, mas não me pegaram, não. Otávio, é verdade que em Montes Claros vocês montaram o cabaré no salão paroquial da igreja? Montamos o cabaré no salão paroquial. Pedimos o pai da casa paroquial emprestada e fizemos o cabaré lá. Mas vocês não contaram para que era? Não, depois ele viu, achou que estava até bonito. Que teatro bonito que vocês fizeram. Pois é. Agora, aconteceu uma coisa que no dia que foi filmar a música, houve uma encrenca qualquer. Acho que foi com o assoalho, porque o piso era caído assim. Aí tiveram que fazer um tabuado, e quando puseram a grua, ficou muito perigoso. Quando o cara começou a andar com o carrinho, e com o Murilo Salles pesadão lá em cima com a câmera, começou a ficar perigoso daquilo cair em cima dos convidados todos. E aquilo foi atrasando a filmagem, a Tânia ficando cansada e tal, e o Carlos Alberto enlouquecido, pegou a câmera e falou assim, bota a câmera aqui, igual você está fazendo aí. Solta o playback, canta aí, Tânia. Filmou um plano só. Ela lá no palco cantando a música. Troço completamente, mas era o único jeito que tinha. Aí nós resolvemos convocar todo mundo para voltar no dia seguinte. Isso já era assim, 4h30 da manhã, nego que tinha que trabalhar, nego que tinha que não sei o que, mas a figuração tem que ser a mesma, porque nós queremos aproveitar um pedaço daquele plano que a gente filmou. Então eu pedia, fiquei na porta, você volta amanhã, pelo amor de Deus, não sei o quê. Não, porque o negócio não deu certo, o chão, nós vamos reforçar esse chão todo. Vocês vão ver, vocês vão aparecer bonito na tela, vai ficar um negócio bonito. Uns falavam que voltava, vamos ver. Voltou muita gente, cara. Voltou muita gente. Aí deu para fazer com a grua, aí é uma obra-prima, né? Que faz de tudo quanto há e tal, e várias pessoas bate palma. Aí eu que participo como ator nessa sequência, contraceno com ela, no filme ela se chama Havana, a Estrela do Norte. E eu me chamo Ernesto. Sabe, eu sou com uma boinazinha com estrelinha aqui, igual o Che Guevara. Com o bigodinho do Chaplin e um óculos escuro. Maior cafajeste. Eu era o amante dela. E o Nelson Dantas passa a mão nela. Aí eu digo para ele, perdia porque acredito na utopia. Que é a frase que o Guevara falou quando perdeu a Revolução da Bolívia. Né?
perdi é porque acredito na utopia. E essa é a sua terceira trilha? Segunda com o Carlos O Alberto? Cabaré é a segunda com o Carlos Alberto e a terceira trilha. Mas essa que foi assim, eu acho que, vamos exagerando um pouco, mas só para a gente entender, foi o meu mestrado. Porque o doutorado foi o Noite do Sertão. Noite do Sertão, né? E como é que foi o impacto do lançamento do Cabaré Mineiro? O Cabaré Mineiro foi uma coisa estupenda, porque nós chegamos num festival de cinema lá em Gramado, com o filme, e tinha o filme, acho que do Jabor, que é uma música do Tom Jobim, com Chico Buarque e tal, e era um buchicho danado aquele trem, e que os prêmios já estavam tudo, sei lá. Quando o filme passou, cara, o pessoal ficou pirado com o filme, né? Pirado com o filme. Eu sei que acho que dos 14 prêmios, eu não sei se eram 14 prêmios, eu também falo assim nos números, mas sei que ganhou assim 80% dos prêmios o filme ganhou. Né? Era tudo quanto era prêmio, inclusive a música, né? Foi o seu primeiro prêmio de trilha? Não, já tinha ganho com Perdida, tinha ganho um prêmio chamado Coruja de Ouro. Eu tinha ganho esse prêmio. Perdida, na verdade, assim, eu fiz o Carlos Alberto é porque a trilha original é minha, mas a trilha mesmo do filme é dele, poxa, sabe? Eu acho que o prêmio era muito mais dele do que meu, mas ele não, quem fez a música, que conta em música é a música original. O prêmio é seu. Ele também ganhou, ele já tinha ganho como diretor. Acho que ele não queria 2 corujas daquela na casa dele, não. Mas, mas tinha uma graninha também, foi bom para ajudar. Mas tem uma presença, a música eu apareço também cantando num lugar, topo, cantando. Mas no cabaré não, no cabaré eu já faço mais, já contraceno um pouco mais, né? Eu sou assim, o Fernando Brandt fala que eu sou o Hitchcock do Carlos Alberto. Ele, em vez de botar ele põe eu. Sabe, o que ele gostaria de fazer, ele manda eu fazer. E o Tronco, João Batista? O Tronco já foi agora, né? O Tronco depois, antes do Tronco tem muita estrada, mas você quer chegar no Tronco? Também. Não, acho que não, a gente continua na sequência. Me veio aqui pra... Eu quero entender. Vamos dar só uma pausazinha aqui para dar mais uma água aí. Otaviano, em relação ao Cabaré Mineiro, lança o filme, o disco sai junto ou sai depois? O disco, foi feito primeiro um disco pela Embrafilme. A Embrafilme fez um disco. Aí quando o filme passou em Cannes, na mostra paralela, levaram o disco para lá. Diz o Nelson Roineff que foi uma verdadeira briga, um pessoal querendo o disco de qualquer jeito depois da sessão, né? Acho que tinham levado só 100, aí era long play ainda, né? Mas foi um sucesso danado. Depois é que quando eu fiz o meu contrato com a Odeon, que eu saí da RCA e fui para a Odeon, é que eles queriam que o primeiro disco meu de contrato fosse o disco do Cabaré Mineiro. Aí o Carlos Alberto negociou com eles, que o Carlos Alberto era o dono do Master, né? Uhum. Negociou com eles. Aí eu nem mexemos na fita, não. Foi igual era. Eu só montei mais ou menos uma coisa ou outra lá de diferente do que era o original. Aí virou o disco da Odeon. Com aquela capa. Aí teve um problema com a censura, né? Teve 3 censuras o disco. 3 censuras? O disco era para ser um sucesso. Esse disco me deu um adiantamento sobre 200 mil cópias vendidas, não tem assim. E não passou de 14 mil, porque teve uma primeira censura que foi a Suíte do Que Ele É Meu, a música Suíte do Que Ele É Meu. Acho que essa foi a primeira. Que as mulheres de São Paulo, com as mulheres do terço na mão, não sei o quê, falaram que contra a pornografia, revista pornográfica, não, música pornográfica, o Cabaré Mineiro saiu com uma tarja, saiu lacrado com uma tarja. Músicas pornográficas, proibido para menores de 18 anos. O disco saiu assim. Aí quando ele estava no mercado, que você comprava ele lacrado, ele foi proibido de novo. Porque o Figueiredo estava com a bunda virada. E o Figueiredo da Presidente da República tinha uma música, falou, o Figueiredo está com a bunda virada. Aí nós fizemos uma carta explicando quem que era o Figueiredo. A primeira foi o Ricardo Cravalbim que fez uma defesa. Essa da música da Suíte do Que Ele É Meu, Vamos Dançar Tudo Nu. A música de ambientes masculinos, não sei o quê. Deve até existir isso. Essa defesa? Música, deve estar lá na fundação do restrita a ambientes masculinos e tal, não sei o que lá. E aí eles pegaram liberado, mas liberaram com essa taxa e lacrado. Aí veio o negócio das mulheres. Aí não sei quem conseguiu, nós escrevemos uma carta, falando, Dona Hebe, mãe do compositor Otávio Moura, está com a bunda virada.
Alceu, irmão do diretor Carlos Alberto. Vamos falando quem era cada um. Joaquim Pedro de Andrade, cineasta, autor dos filmes tais, está com a bunda virada. Então, Figueiredo, funcionário do estúdio Bemol em Belo Horizonte, que também está com a bunda virada. Não se trata do seu presidente da República. Aí liberaram o coisa, entendeu? Aí, essa música é muito interessante no filme, quem dança é o grupo Corpo, né? As meninas dançam batendo as bundas assim, de madrugada. É lindo essa filmagem. Aí teve uma terceira censura que foi interna, porque mandaram uma carta para o Odeon, com um abaixo-assinato contra essa coisa da pornografia, não sei o quê. Aí a direção da empresa resolveu tirar o disco de catálogo, suspender a venda do disco, por causa do cabaré. Anos de chumbo, né? Mas é... E você continua com outras parcerias com o diretor aí, o Carlos Alberto Prates, né? Depois nós fizemos, chamou fazer com ele Noites do Sertão. Noites do Sertão, eu acho assim que... Pensei muito a coisa, porque se fosse fazer uma música... Tem até algumas vinhetas, algumas coisas que são bem aquela música característica do sertão, né? Esse boi amalhado, se ligado, aquele outro é vermelho azeitão, esse coco é de Juca, mais não, qualquer coisa desse tipo assim, né? Mas acontece que a literatura do Guimarães Rosa, e nesse caso desse conto, então, é uma coisa muito sofisticada, muito... Então, aí como que me caiu a ficha de que eu devia fazer uma música muito bem construída, muito bem trabalhada, e fiz alguns temas assim que eu acho que são muito bonitos. A música Noite do Sertão, que o Milton, logo que ouviu, falou, essa música é minha, né? Essa música é minha. E depois uma música que abre o filme, que chamava Buriti, agora chama-se Saudade Eu Canto Assim, que tem letra do Murilo Antunes, que estava nesse concerto agora da orquestra, que depois nós vamos falar ainda. E outra que chama Maravilha, Vilha Mara, outra que chama Amor Meuzinho, que depois o Fernando fez a letra. Enfim, foi uma turminha de músicas assim que foi saindo meio que juntos assim, e que eu tenho maior carinho por elas assim. Acho que todas elas me trouxeram muitas alegrias depois. Fora a quantidade de prêmios que essa trilha ganhou, acho que ganhou 4 prêmios, Cabaré Mineiro também já tinha ganho 4. Essa trilha também ganhou 4 prêmios. Ganhou Brasília, Gramado ganhou 2 prêmios, melhor trilha sonora e melhor música original. E em Brasília ganhou também, e ainda ganhou, sei lá onde. Um festival desse, mais assim. E assim como o Cabaré Mineiro, você acompanhou toda a filmagem? Toda a filmagem. Noite do Sertão, acompanhei toda a filmagem. Trabalhando também como assistente do Carlos Alberto, né? Noite do Sertão foi um filme muito gostoso de fazer, porque era em fazendas, em lugares bonitos para danar, e uma equipe também muito bacana, e foi maravilhoso, muito longo, né? As filmagens do Carlos Alberto demoram muito, assim, né? Mas esse filme teve 27 noturnas, poxa, um negócio que... Ficava a noite inteira de vigília, né? Só dormia de dia, mas foi muito bonito. E aí deve ter umas histórias boas aí também de bastidor. Tem, envolvendo cobra, envolvendo frango atropelado. Conheci o Manuelzão, né? O Manuelzão, tadinho, foi lá para filmar. Ele ficou acho que 8 dias com a gente. E no final resolveu filmar ele, pô, ele participou de uma conversa, mas o casamento acabou não aproveitando. Mas eu que aproveitei muito o Manuelzão. Porque eu pedi para botar ele no meu quarto, e ele ficou comigo, e aí a gente saía, o povo saía para ir para as locações, eu ia andando com ele, pelo mato, conversando com ele, a gente andava na estrada, a gente andava dentro do mato. Aí ele me mostrou muita coisa, mas muita coisa, eu já tinha muita curiosidade de saber. Com ele eu aprendi muita coisa. Que coisa que ele te mostrou? Assim? A árvore que não perde folha, demora mais tempo para perder, entendeu? Que as outras. Fica às vezes 3 anos com folha, depois aquela troca. Uma opção de coisa, o que é a vaqueta, o que é o tingui, o que é uma opção de plantas assim, que hoje eu conheço um pouco mais, o joamirim, que hoje eu chego no Cerrado, eu sei, foi o Manuelzão que me passou a ficha. Para que servia tal cipó, para que servia tal coisa, ele sabe tudo, sabia tudo. Agora, para quem não sabe quem é o Manuelzão, conta um pouquinho... O Manuelzão é um dos vaqueiros que fez aquela viagem famosa com Guimarães Rosa, né? Uma comitiva que ele fez de Minas Gerais até Mato Grosso, Goiás, né? E junto com esses vaqueiros, né? O Manuelzão era um deles, né? E que foi o que mais depois
O Guimarães Rosa anotou muita coisa do que ele escreveu um conto depois, Manuelzão, né? Manuelzão Miguelin, do livro Manuelzão Miguelin, que é sobre esse Manuelzão. Que era um figuraço, ficou muito meu amigo. Eu porque sou muito desorganizado, porque ele me contou tanta história, algumas coisas tão engraçadas, mas eu e a Cristina Axé e o Marcinho Ferreira, que era empresário do Milton, a gente tinha dor, aqui, assim, ó, de ficar contraído de tanto rir. Ele contando o primeiro carro que chegou em Salinas, uma cidade de Salinas, como é que foi o carro chegar em Salinas, o que o povo achou daquilo, dizer que o homem desceu do carro e falou assim, não assusta não que eu só trouxe o macho. A fêmea desse trem para ninhar é complicado demais. E aí vai a história, vira um negócio de louco. Mas eu combinei com ele que eu ia pegar um gravador, ia para casa dele lá em André Quissé, ia passar uns dias com ele lá, e ele ia contar tudo de novo, eu ia gravar tudo, depois eu ia escrever um livro em homenagem a ele. Ele, vamos para lá o que você quiser e tal, e eu acabei, nunca fui. Mas é porque outras coisas pegam a gente, né? É coisa demais. Pô, ele é muito gracinha, ele. Pessoa genial. Mas quer dizer, então eu estava falando desse negócio dos bastidores lá do Noite do Sertão. Né? Esse aí é um dos principais. Depois a convivência com o próprio Bituca também, que fez o chefe Ezequiel, que é um personagem riquíssimo que tem no filme, que é um sujeito que mora no moinho da fazenda, que não dorme, ele fica escutando os sons da noite, achando que alguma coisa vai chegar, entendeu? Ele pressente uma ameaça. Né? E aí ele descreve como é que a coruja caça. Ele sabe todos os sons, sabe tudo, é um negócio muito chique. E o Bituca faz super bem esse personagem, que acaba tendo uma ligação com uma das filhas do coronel Ioliodoro, que é a Maria Beú. Aí você começa a pegar essa coisa toda do Guimarães Rosa, né? O Liodoro é filho da vovó, a Glorinha chama de vovó Maurícia. Uma filha chama Glória e outra chama Beú, né? A Glória in excelsis Dei. Maria Beú é a que responde o canto da Verônica, né? No martírio, né? Então você pega, o Liodoro é filho da vovó Maurícia. Maurícia é o nome científico do Buriti. O conto chama Buriti. Então você vê o cara começa a tecer uma... Aí, bicho, isso aí dá conversa para 6 museus. E, Otavinho, então, tem o Noite do Sertão, aí o que acontece a partir do lançamento? Você falou que você já ganhou uns prêmios. Ganhei uns prêmios. Aí nós fizemos um disco também com a trilha, né? Um disco que foi brinde de uma empresa e que eu tenho vontade até de transformar em CD, arranjar um jeito, já que eu tenho discos assim que estão em ótimo estado, dar uma masterizada, limpar, dar uma masterizada e lançar o disco, por que não, né? Em CD também. Mas eu tenho lá os discos. Mas foi o primeiro disco que eu acho que o pessoal do Quilombo quis fazer. E aí saiu com 2 capas, uma capa primeira que era meio cinzenta, meio coisa, eu falei, não pode isso não e tal, mas aí consegui trocar e botar uma foto da Débora Bloch com a Cristina Axé na capa, aí ficou mais... Foi o próprio cartaz do filme, na verdade. Pegamos o cartaz do filme e fizemos uma coisa do disco. É mais um documento, né? Mais para documentar a trilha. Depois tem mais filmes aí. Com o Carlos Alberto ainda fiz. Depois eu fiz, foi o quê? Foi o Minas Texas, né? Minas Texas. Minas Texas também é um filme muito bacana. Conta o argumento do Minas Texas pra gente. Minas Texas, deixa eu ver o argumento do Minas Texas. O argumento do Minas Texas, você conhece essas torres da CEMIG que você vai andando e vê pelo sertão aquelas torres imensas de ferro, com aqueles fios de alta tensão? Aquilo tudo para nós é torre de petróleo. Sabe? Minas Gerais é dividida assim, até Curvelo, eu acho que é Colorado. De Curvelo até Corinto eu não sei se é Wyoming, depois é Texas. Quando chega em Montes Claros, para cima é Texas. Todo mundo armado, todo mundo de bota e tal. O argumento do Minas Texas é o seguinte, deixa eu ver, é complicado demais, porque é muito livre, é muito cheio de coisa. É uma mocinha também, que está despertando para a vida e que fica apaixonada pelos cowboys dos rodeios de Montes Claros. Mas, na verdade, os rodeios que ela vê não são os rodeios dos filmes B americanos, aqueles rodeios geniais, que os caras viram para trás no cavalo.
tá André Beltrão assistindo, nossa, que chuchu, aí corta para um filme americano dos anos 20, entendeu? O cara dando cambalhota em cima do cavalo, fazendo tudo, ela fala, que chuchu, aí aparece o Zé Dumont com um cavalo branco correndo, e fala assim, gostou, meu bem? O cavalo dele tem um escudo atlético. Então vai mesclando toda aquela exuberância do cowboy americano com a fragilidade do nosso cowboy aqui do sertão, né? Então é um filme muito divertido, é uma comédia, né? Mas na verdade o argumento, você está pegando o argumento seguinte, essa mulher, na verdade é o seguinte, o argumento é um pouco inspirado num coisinha que tem no Buriti, que é a Donhã e seus 4 maridos, uma mulher que tem 4 maridos, entendeu? Então essa mulher, ela vai juntando, ela pega um, traz para ela, pega outro, ela fica tendo 4 maridos. Então a história é essa, ela foge com os 4 maridos. Mas tem o que, com quem ela se casou, porque eles roubaram ela no casamento. O com quem ela se casou vem atrás dela, para tentar recuperar. Aí acontece uma história que eu não posso contar, senão ninguém viu o filme. Mas vão acontecer episódios, sabe? É muito, muito interessante. Tem um duelo lindo em cima de uma ponte de madeira linda. Tem umas coisas muito bonitas. E de músicas ali marcantes suas que... Fiz uma música muito bem orquestrada, com cordas e tudo, chama Conspiração dos Poetas hoje. Essa música é letra do Fernando. Mas a música foi feita originalmente para o filme, é o grande tema do filme. Tem outra que chama Dois Rios, também agora, chama Dois Rios, né? Mas foi feita também para o filme. O Carlos Alberto provocou muita música boa para me fazer, assim, essas histórias dele. Mas tem mais, eu toco viola, tem muita coisa interessante de dança popular também. Na hora que ela vai casar, tem uma brincadeira que a Elke Maravilha que canta, que eles chamam uma parteira, porque o cara duvida que a menina está virgem, porque ela vivia fugindo com outro. Aí eles chamam a parteira para averiguar, a parteira pega e canta, entendeu? É muito engraçado, umas letras engraçadas, sabe? A menina morreu de medo quando viu que ia levar dedo, tal, não sei o quê. É muito engraçado. Otavinho, eu acho que a gente podia... Deixar para depois, né? Dar uma parada. É. Já foi bem, né? Foi bem, né? Já. Bem, então o ciclo... Agora, esse filme do Minas Texas aconteceu o seguinte, o filme ficou pronto, mas não ficou assim com a montagem definitiva. O Carlos Alberto escreveu o filme no Festival de Brasília, eu ganhei prêmio de trilha sonora lá em Brasília, o filme ganhou vários outros prêmios. Mas aí, quando ia pegar grana para poder fazer uma montagem direita, tirar mais cópias, e fazer cartaz, foto de cena, tudo que o filme precisa, o Collor entrou e acabou com o meu filme. Então o filme ficou meio órfão, entendeu? Então agora que o Carlos Alberto está pensando em pegar e dar uma remexida e ver o que faz. E você já tem novo projeto com ele? Ele tem 2 projetos aprovados agora, um que chama Amo-te Muito e um que chama-se Sertaneja do Meu Coração. Esses títulos evidentemente são provisórios, né? Mas ele já fala que tem música minha, não sei o quê, mas tem que esperar, né? Esperar acontecer. Nunca é assim, muito combinado, não. Os outros também foi assim. Tá. Então, quais foram as outras trilhas com os outros diretores? Idolatrada, que é um filme do Paulo Augusto Gomes, passado no princípio do século aqui em Belo Horizonte, e do século passado, claro, né? E é um filme interessante, de uma moça do Rio que vem para cá e seduz um rapaz daqui que já era casado, então ele tem um romance com ela. E aí tem muita coisa, aqueles saraus de poesia. Filme interessante, filme muito poético. Bandeira, Denise Bandeira. Mário Lago, exatamente. Eu fiz esse filme, fiz com um outro diretor chamado Paulo Leite Soares. O Paulo Leite Soares é sociólogo e tal, então já tem mais uma preocupação mais social, os filmes dele são mais assim. Ele fez um filme chamado Bandido Antônio Dó, que é uma história que é muito contada ainda até hoje no sertão de Minas Gerais, desse Antônio Dó, que era um camarada um jagunço mesmo, assim, bravo, que entrava na cidade e dominava tudo e botava o povo para dançar pelado na rua, esse tipo de coisa assim. E um outro filme que ele fez, chamado Vivos ou Mortos,
que é a história de dois irmãos que foram assassinados pela Polícia Militar de Minas Gerais por causa de um conflito de uma empreitada que eles pegaram para fazer um serviço e o cara não quis pagar. E um deles, então, teve uma atitude qualquer lá, o cara pegou, foi na delegacia, fez uma queixa, eles prenderam eles, aí espancaram. E aí um dos irmãos pegou uma arma, foi lá, libertou o outro, e eles fugiram pelo sertão afora. E aí a polícia foi perseguindo, e foi uma verdadeira covardia, porque mataram eles no dia de Natal, o negócio todo já preparado, os caras já estavam quase mortos. E quando a gente filmava o Antônio Dó, a gente via muito cartaz com o retrato desses dois meninos sendo procurados. É mesmo? É, tipo procuras. Encontria mesmo, tinha muito. Esse filme do Antônio Dó, esse Antônio Dó, ele tem muitos livros sobre esse personagem, sabe? Um personagem muito rico. E a mesma coisa, conflito com a polícia também depois. É um negócio muito sério. Agora, quando a gente estava filmando, fazendo o Antônio Dó, a gente vê esses cartazes já desses dois meninos, os irmãos Piriá. Foi feito um curta-metragem também sobre eles, que o Toninho Horta acho que fez a música. E o Murilo Antunes é um dos irmãos, né? O Murilo Antunes é um dos irmãos, tá vendo aí? É isso mesmo. O que nós fazemos é com o Antônio Grassi, é um dos irmãos, e o outro, quem que é, hein? Agora está me falhando. Mas é isso aí. Tá, mas peraí, ainda não acabamos o filme não. Depois veio o Amor e Companhia, com o Elvésio Raton, né, que é a Patrícia Pilar, o Marco Nanini. Amor e Companhia também é um filme que foi legal demais de fazer, que é baseado nessa de Queiroz, né, do Alves e Companhia. E tem muita música também. Nossa, muita música. E eu apareço também cantando. Eu canto um negócio chamado Isto é Bom, que foi gravado por um camarada chamado Xisto Bahia. Acho que foi a primeira gravação feita no Brasil, 1902. Tem um cabaré lá e uma hora aparece eu cantando. Longe, assim, de levinho, mas... Tá lá. Mas também é isso aí. Essa trilha também ganhou prêmio também. E depois o Tronco. O Tronco, o João Batista de Andrade, eu já conhecia desses festivais de cinema. Ele me telefonou e perguntando se ele estava com urgência, assim, de fazer essa trilha. Explicou que era o filme, baseado no livro do Bernardo Ellis e tal, que era um livro muito bom e tal, sobre uma guerra que teve em Goiás, em 1900 e pouco e tal. Aí eu fui lá em São Paulo, assisti o copião do filme. Falei, dá para fazer. Ele já tinha feito uma trilha para o filme. Tinha sido feita, gravada, mixada no filme e jogada fora. Eu não sei quem fez, não procurei saber também. E aí eu encarei a empreitada, em 15 dias eu fiz uma opção de música, e mais 15 nós orquestramos tudo, e ele veio para cá, nós entramos no estúdio aí, gravamos, aqui na Bemol, e ficou um resultado muito bom. E aí saiu o disco também, da trilha, né? Uma tiragem de disco para a promoção do filme e para mim. E foi legal, porque nesse disco eu fiz algumas experiências assim, por exemplo, tocar viola com orquestra, entendeu? Eu tocando viola de 10 cordas, mas com acompanhamento de orquestra. Eu e o Geraldo Viana já tínhamos trabalhado juntos. O Geraldo Viana é um arranjador daqui, quem quer saber, né? Muito meu amigo. Nós já tínhamos feito a trilha do Amor e Companhia, eu fiz com ele. E aí chamei ele para a gente fazer o Tronco também, a gente ficava o dia inteiro escrevendo no computador, fazendo as músicas e fazendo os arranjos e vinhetas e tal. Gravamos rapidinho. Aí eu ainda tive uma experiência legal demais, que foi mixar a trilha num estúdio lá no Chile. Um estúdio maravilhoso, filme projetado de Cinemascope, com as mesas de 24 canais aqui, sendo monitorando tudo, um negócio fantástico. Como é que chama isso? É um franchise da Fox, americana, que para esses filmes argentinos fica mais barato do que se for fazer nos Estados Unidos. Aí eu fui lá, fiquei uns dias lá trabalhando, depois aí o filme foi para os Estados Unidos, não sei o quê, acabaram de fazer lá as outras pistas, né, sem ser de música. E aí passou por aí. Deve estar passando até hoje. E quer dizer, então você já fez ao todo 11 trilhas para cinema. De longa-metragem, acho que 10, né? 10 trilhas, E tem uma forma especial de trabalhar para compor a trilha, ou cada experiência foi uma? Isso não tem não, né?
Tem algumas coisas que você vai aprendendo, né? Tá aprendendo algumas coisas por causa de tempo, né? Às vezes você tem uma sequenciazinha assim, tem 20 segundos. O cara quer um trecho daquela determinada música ali, né? Hoje, com metrônomo eletrônico, ficou mais fácil, porque você mexe um pouquinho na rotação, né? Está 186, você põe 188, ele fica um pouquinho mais lento, aí dá certinho, né? Mas tem alguns macetes que eu usava, que era, por exemplo, você tinha uma frase musical, eu já mostrava a música para o diretor, como uma introdução, fazia assim, por exemplo, pam, 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 pananana, panirana, como se fosse um machixe, né? Aí em determinada situação, que eu precisava dessa música, eu fazia só pam, pananana, só um pam, já ganhava 2 tempos. Assim você vai tendo uns macetes, sabe? Como repetir frase, né? Como repetir frase sem parecer que é a mesma, né? Então você faz às vezes 3 melodias, para a mesma harmonia você faz 3 melodias diferentes. Então, num caso você usa uma, num caso você usa outra, no outro caso você usa outra, para não ficar repetitivo, né? A primeira é sempre igual, mas a segunda é diferente, né? A variação, isso é umas coisinhas assim, mas não ajuda muito não. O negócio é o espírito mesmo, tem que pegar tem que combinar, né? A música não pode ser só ilustrativa, ela tem que estar ajudando a passar todas as ideias que estão ali, né? Então, é uma coisa de emoção mesmo, né? O trabalho mais bonito que tem, eu acho. É o que eu mais gosto de fazer, né? É botar a música na imagem, né? E Tavinho, tem outras coisas assim que você fez na unha, igual você contou essa do Cabaré Mineiro lá que vocês fizeram de primeira? Bicho, essa trilha do tronco toda foi feita na unha, assim. Se bem que eu tô ficando assim, mais coisa. Por exemplo, toda hora eu guardo uma célulazinha, sabe? Eu acho que, na verdade, compor é um pouco isso, sabe? Se você tem uma boa célula, você cria uma vida, sabe? Então, quando eu acho uma célulazinha assim, que eu vejo que é boa, antigamente não fazia isso, agora eu faço. Eu ligo o gravador e gravo ela, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma célula de 3 notas, pode ser de 8 notas, de 5 notas. Eu gravo aquela ideia, entendeu? E no caso dessa coisa do tronco, me ajudou muito, porque eu tinha umas anotaçõezinhas assim, de coisas que eu queria vir a fazer música sobre aquilo. Aí eu precisava mesmo, né? As entidades também foram chegando, ajudaram, aí saiu. É. Tá lá. Bom, né? Tá bom. Tá bom? Tá.